pessoal, então começar mais um PET, né? Agora nós estamos na semana 1 do volume 3, para o segundo ano do ensino médio. Nós vamos falar sobre termoquímica, que é a parte da química que estuda o calor envolvido nas transformações químicas, né? Então, a termoquímica é a ciência que estuda a transferência de calor associada a uma reação química ou a mudança de estado físico de uma substância. Todas as transformações que envolvem aí recebimento ou perda de calor são estudadas pela termoquímica. E aí é importante a gente já falar de um conceito que é fundamental, que é a entalpia das reações, também chamado de ΔH. O que é esse ΔH? Esse ΔH é a variação da energia, ou melhor dizendo, calor, que pode ser liberado ou absorvido durante uma reação química. Então, dependendo de como acontece a reação química, se ela absorve ou libera calor, a gente tem uma variação de energia, de calor, diferente para cada uma das reações, né? Então aqui eu trouxe um gráfico, a gente pode observar, ó, a gente tem um patamar alto de energia dos reagentes, e aí à medida que a reação vai se encaminhando, os produtos têm menos energia. Se a gente for pensar na questão de variação da entalpia, esse ΔH, né, essa variação, ela é negativa, ela é menor do que zero. Por quê? Porque a gente estava num nível alto de calor e aí a gente foi para um nível baixo de calor. Como calor é energia, e energia nunca se desmancha, desaparece, a gente sempre fala que para que aconteça a queda de calor, né, a queda de energia, é necessário que ocorra a liberação de calor na reação. E a reação que libera esse calor, ela libera para o meio externo. Então, nós classificamos as reações que liberam calor como reações exotérmicas, quer dizer, libera calor. Sempre que a energia final for menor do que a energia inicial, ela tem que ter liberado o calor. Ao contrário, existem algumas reações onde a energia inicial é menor do que a energia final. Isso quer dizer que, de alguma forma, essa reação ela teve que absorver calor de alguma fonte externa. E aí, quando ela vai absorver esse calor, o ΔH ele é maior que zero, é positivo. Isso quer dizer o seguinte, eu não consigo criar a minha energia, produzir a minha energia. Então, para eu poder sair do nível mais baixo de energia e ir para o nível mais alto, eu tenho que absorver o calor. Essas reações que absorvem calor, elas absorvem para o interior da reação, então essas reações são chamadas de endotérmicas. Endotérmica absorve o calor e exotérmica libera o calor. Então, por exemplo, quando eu pego a água e coloco ela para ferver, eu estou fazendo uma transformação onde eu estou cedendo calor para a água e a água vai estar absorvendo esse calor. Como a água absorve esse calor, então o processo de passagem do líquido para o gasoso é um processo que absorve calor, é um processo endotérmico, né? A gente pode também falar um pouquinho aqui agora sobre como é que é feita a medida do calor ou da energia de uma reação ou transformação da matéria, né? O calor absorvido ou liberado em uma reação pode ser medido em várias unidades e usando equipamento chamado de calorímetro, né? E esse calorímetro, ele normalmente mede, né, a quantidade de calor recebido ou perdido em joule ou em calorias, né? Caloria é mais comum da gente ver no nosso dia a dia. Importante saber que a conversão de uma caloria corresponde a 4,2 joule. Isso tudo é unidade de energia, tá? Então, como é que a gente poderia fazer esse cálculo dessa variação da entalpia da reação? O cálculo da variação da entalpia da reação você faz fazendo justamente a diferença, né, entre a energia final, que é a energia dos produtos, e a energia inicial, que é a energia dos reagentes. Então a gente pode falar o seguinte, ó, o ΔH é a energia dos produtos menos a energia dos reagentes. Se a gente voltar naquele gráfico anterior lá, para calcular esse ΔH, eu faria o valor dos produtos menos dos reagentes. Como ali o produto é menor do que o reagente, eu posso falar que esse ΔH é um valor negativo, e aí, como eu já disse, a reação é exotérmica. No caso dos produtos ter mais energia do que os reagentes, se eu fizer o produto menos reagente, vai dar um número positivo. E aí, esse ΔH positivo dá para nós uma reação endotérmica, quer dizer que absorve o calor, ok? Agora, nós vamos fazer alguns exercícios do PET
justamente para a gente definir essas ideias de quando absorve, quando libera calor. Importante guardar esse quadro aqui, tá, gente? Se libera calor é exotérmico, a variação é negativa. Se absorve o calor é endotérmico, a variação é positiva. Vamos ver os exercícios? Então, a primeira atividade do PET que eu trouxe é justamente o exercício número 1. Ele fala assim: considere as transformações a que é submetida uma amostra de água, sem que ocorra variação de pressão externa. Então, vamos lá, gente. Ó, eu tenho vapor de água, depois água líquida e gelo. Quando a gente olha aqui a primeira transformação, que seria o vapor de água transformando em água líquida, eu tenho que aquecer ou resfriar para que isso aconteça. Eu tenho que resfriar, né? E aí, quando eu resfrio, eu estou absorvendo o calor. Então, a reação ali, nesse caso, do vapor de água para a água líquida, vai ser uma reação que tem que liberar o calor, justamente porque eu, que sou o meio externo, vou estar absorvendo. Então, vamos lá, ó, de vapor de água para água líquida, ela libera calor, perde calor, é exotérmica. De água líquida para gelo, a mesma coisa, ela vai perder calor para o freezer, então exotérmica. Se eu for para o caminho contrário, eu tenho processos endotérmicos, né, que vão absorver o calor. Quando eu quero passar o gelo para o líquido, eu não tenho que dar calor para ele, então o que ele vai fazer? Absorver. Então a gente fala o seguinte, ó, para a esquerda eu vou absorver calor e para a direita eu vou liberar calor. Então agora, com base nessa explicação, a gente consegue responder. Olha só. Letra A. As transformações 3 e 4 são exotérmicas. Não pode, né? Se 3 é num sentido e 4 é no outro, uma é endotérmica e a outra é exotérmica. Então aqui está falso. Letra B. As transformações 1 e 3 são endotérmicos. Endo quer dizer absorver calor. Como a setinha ali está indicando, para a direita vai ter que liberar calor. Então aqui também está falso. Letra C. A quantidade de energia absorvida em 3 é igual à quantidade liberada em 4. Como para o 3 ele libera o calor e para o 4 é que ele absorve, aqui a frase está ao contrário, então aqui também está falso. Letra D. A quantidade de energia liberada em 1 é igual à quantidade de energia liberada em 3. No 1 ele libera uma certa quantidade e no 3, como é outro processo, não tem nada de relação com 1, é outra quantidade de energia liberada, né? Então aqui também está falso. Agora a letra E fala assim: a quantidade de energia liberada em 1 é igual à quantidade absorvida em 2. De fato, quando a gente passa de vapor para o líquido ou do líquido para o vapor, a quantidade de energia é a mesma. Só que do vapor para o líquido é liberada e do líquido para o vapor é absorvida. Aqui está certo, é verdadeira, a resposta é a letra E. Agora vamos ver mais outro exercício aí. O outro exercício que eu trouxe é um exercício do Enem muito interessante, né? A atividade 4 do PET dessa semana. Ele fala assim: ainda hoje é muito comum pessoas utilizarem vasilhames de barro, que são as moringas ou os potes cerâmicos, né? Não esmaltados, para conservar a água a uma temperatura menor do que a temperatura ambiente. Quem nunca tomou água aí de um filtro de barro, né? Que é bem geladinho, menor do que a temperatura ambiente, né? Isso ocorre por quê? Vamos ver. Ele fala que na letra A, o barro isola a água do ambiente, mantendo sempre a temperatura menor que a dele, como se fosse isopor. Isso não é verdade, né? Porque a garrafa de café, ela também isola o café do ambiente, mas ele mantém o café numa temperatura maior do que a do ambiente. Então, a moringa de barro, ela não isola a água do ambiente. Então, essa aqui está falsa. Letra B. O barro tem o poder de gelar a água pela sua composição química. Na reação, a água perde calor. Se o barro tivesse poder de gelar a água, a gente não precisaria de bebedouros, né? Elétricos, por exemplo. Isso aqui está errado. O barro não tem o poder de gelar a água. E a água também não reage com o barro, senão o filtro desapareceria. Aqui está falso. A letra C fala o seguinte: o barro é poroso, permitindo que a água passe através dele. De fato, fica úmido, né? Parte dessa água evapora, tomando o calor da moringa e do restante da água, que são assim resfriados. Então a moringa e a água ficam resfriadas devido à evaporação da água. Será que isso faz sentido? Aqui faz todo sentido, pessoal. Quem nunca saiu da piscina, mesmo num dia de calor, e quando não se enxugou, sentiu frio? É porque a água, quando ela vai evaporar, ela tem que absorver calor.
Se ela estiver na superfície da minha pele, ela absorve o calor da minha pele e eu sinto frio. Se ela estiver na superfície de um jarro, de uma moringa, por exemplo, ela vai absorver o calor dessa superfície e vai esfriar a água que está do lado de dentro. Então a resposta aqui é essa mesmo, a letra C, ok? Eu não vou nem ler as demais, porque todas as outras estão erradas, só a letra C, tá? Então, gente, se você vai fazer um processo que absorve calor, essa reação é chamada, ou essa transformação é chamada endotérmica. Se ele libera calor, por exemplo, se eu coloco fogo em alguma coisa, aquilo lá libera um calor, eu percebo, eu sinto aquele calor. Então, esse tipo de reação é a reação exotérmica, tá? Espero que vocês tenham entendido. Façam as demais atividades. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui os seus comentários. E se você é meu aluno, manda suas dúvidas lá no chat do Conexão Escola. Eu estou prontinho para responder vocês, tá certo, pessoal? Valeu, até a semana 2. Tchau, tchau.